Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 8h23. Vamos então trazendo o bom dia aqui da doutora Márcia Steiner, que vai comandar a partir de agora então esse bate-papo, essa entrevista com a doutora Maria Emília Costa, ginecologista e mastologista de Paranavaí. Doutora Márcia, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Hoje nós trazemos aqui no nosso programa a doutora Maria Emília, né, que é médica ginecologista obstetra e mastologista, né, então ela é especialista em mamas. Nós estamos, na verdade, dia 8, que passou agora, foi comemorado o Dia de Prevenção do Câncer, né, de um nível geral. E nós convidamos a doutora Maria Emília, nós estávamos até conversando agora, que foi em outubro, novembro, os meses de prevenção do câncer de mama, né, especificamente câncer de mama. E no nosso país foram realizados vários eventos, várias atividades, né? Nós estávamos conversando que até uma empresa aérea pintou um avião, né, para que se faça realmente toda essa prevenção, né, para que os índices, né, os números de câncer de mama fiquem reduzidos, né? Bom dia, doutora Maria Emília. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o câncer de mama. Inicialmente, eu gostaria que você expusesse o que é o câncer de mama. O câncer de mama, ela é uma neoplasia maligna, né, da mama. É uma entidade que preocupa bastante porque ela tem aumentado muito a incidência no nosso meio, né? É estimado que 1 em cada 8 mulheres na faixa etária entre 50 e 80 anos vai desenvolver o câncer de mama. E no Brasil, infelizmente, a gente faz diagnóstico muito tardio, né? E a gente sabe que qualquer tipo de câncer, quanto mais precoce ele for diagnosticado, maiores são as chances, né? Os tratamentos são menos agressivos, o tratamento é menos agressivo e a chance desse paciente ficar bem e se tratar, inclusive o câncer de mama, a gente consegue falar em cura quando ele é diagnosticado muito precoce. É bem maior, então. A chance é bem maior inicialmente. Detectado precocemente, inicialmente. E, doutora, quais são as causas, né, dessa doença? Olha, infelizmente, a causa, né, a etiopatogenia do câncer, ela é desconhecida. Definida ainda. Ela é desconhecida. A gente conhece muito dos fatores de risco. E o que se sabe é que o câncer de mama, ele está relacionado com uma sociedade economicamente mais desenvolvida. Tanto que o câncer de mama ele tem uma incidência maior nos estados da região sul e sudeste, né, onde a população tem uma condição melhor. Norte e nordeste nem tanto, mas o sul e sudeste tem uma incidência comparada à incidência de países desenvolvidos, principalmente América do Norte. Então, a gente copia muita coisa deles, né? Inclusive hábitos alimentares. Essa semana mesmo saiu a pesquisa que a população brasileira está 40% acima do peso ou com obesidade. E a gente sabe 49%, né? Eu achei um índice altíssimo. Índice altíssimo. E então a obesidade é um fator de risco já sabido, não só para o câncer de mama, mas para algumas outras patologias, principalmente, né, doenças cardiovasculares, mas o câncer de mama está relacionado à obesidade. Então, a
causa a gente não sabe. Aí nós conhecemos alguns fatores de risco, né? A grande maioria deles a gente presume, mas tem uns que já são bem determinados, né? Que são fatores de risco que tornam essa mulher ou essa população de um alto risco, que é em cima dessas pacientes que a gente vai ter uma atenção maior. Então, falando em câncer, né? Quais são os tipos, né, de tumor, né, de alterações dessas células que existem, ou os mais comuns, pelo menos? O câncer de mama, o mais comum dentre eles, do carcinoma invasivo de mama, é o carcinoma ductal, né? É o carcinoma que ele se forma a partir do ducto mamário. O ducto é aquele canalzinho onde é produzido o leite, né? Onde é, na verdade, transportado o leite até a areola, a papila, para a mulher amamentar. Saída, né? Então a gente sabe que 80% dos tumores, em torno de 80%, são carcinomas ductais, né? E existem outros tipos. Então tem o lobular, que vem a seguir, medular, então tem vários tipos, mas o mais frequente é o ductal invasivo. Certo. E vamos falar um pouquinho nos sintomas, né? Então, desses tumores, né, do câncer de mama. O que nós podemos estar orientando, então, as nossas ouvintes? Então, com relação aos sintomas, todo nódulo de mama, ele deve ser investigado, né? A mulher pode palpar um nódulo, um carocinho na mama, e se ela tiver essa percepção, ela tem que procurar o seu ginecologista. Porque o sintoma mais frequente do câncer de mama é o nódulo, né? Ele tende a ser um nódulo endurecido, a consistência dele é bem endurecida, ele é fixo, né? E ele é indolor, que é uma das principais características. E muito por isso que às vezes os pacientes deixam aquele nódulo ali porque não incomoda. Então ela palpa e ele vai crescendo, só que aquilo ali não tem incômodo, ela não dói. E não fala e nada. Não dói. Então às vezes ele toma proporções grandes e ela não dói. E é cultural isso, né? Tudo que não dói não tem problema, tudo que dói é doença. O câncer de mama não é assim. Então o nódulo tumoral, ele é indolor. Na grande maioria das vezes, exceto o carcinoma inflamatório, que é uma outra entidade rara, que ele tem sintomas inflamatórios. Então, a mão fica vermelha, alteração do tamanho, mas na grande maioria é isso. Um outro sintoma seriam áreas de retração, né, que a mulher na frente do espelho, ela pode observar que a pele, aquela pele daquele determinado lugar, ela está retraída, né, ela está puxada. Isso também é um sintoma. Secreção no mamilo. É raro estar relacionado ao câncer de mama, mas é aquela secreção que ela é sanguínea, vermelha, ou o que a gente fala água de rocha, né, que é água, ela é bem incolor. Então, isso é interessante também, porque a secreção mamária é um sintoma bastante comum nas mulheres, mas não é toda secreção que é câncer, né? Então, às vezes a gente recebe muitas pacientes com secreção e muito preocupadas, né? Mas é a vermelha ou a água de rocha que tem preocupação, que está relacionada com câncer. Muito bem, nós estamos conversando sobre saúde, né? A doutora Márcia Steiner conversando aí com a doutora Maria Emília Costa, ginecologista e mastologista da Clínica Humaniter. E se você tem alguma pergunta, você tem alguma dúvida com relação a câncer de mama, fique à vontade, ligue para cá, tire a sua dúvida. Os telefones, o 3446-2107 e 3446-2114 estão aí à sua disposição, e você também está concorrendo a este kit, né, de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma, tá certo? Ligue para cá, participe junto com a gente, tire sua dúvida e concorra a esses prêmios também que vão ser sorteados daqui a pouquinho no final do programa. São 8h32. Bom dia. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.
Conversando sobre saúde, um programa da Bifarma que tem o comando da doutora Márcia Starner. Mais uma vez, a Mônica também está por aqui, atendendo você carinhosamente. Dúvidas? Ligue para cá, 3446-2114, 3446-2107, doutora Márcia. Doutora Maria Emília, vamos falar um pouquinho então, falamos um pouquinho dos sintomas, né, os sinais que aparecem, que as mulheres devem ficar atentas, né, e falar com o seu médico, né. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do diagnóstico, como é realizado a detecção, né, o diagnóstico do tumor, né, do câncer de mama. Então, o diagnóstico, na verdade, a gente precisava separar dois grupos de pacientes, né? São aquelas pacientes que vêm com essa queixa, traz uma queixa de um nódulo palpável, de uma secreção, né? E daquelas pacientes que não têm queixa nenhuma, vêm para uma rotina. Basicamente, o exame de detecção precoce e de diagnóstico é a mamografia. A mamografia é um raio-x das mamas, e que é o exame que a gente chama padrão ouro para diagnóstico de câncer de mama. É o melhor exame que tem. Tá? Então, a mamografia ela diagnostica lesões muito pequenas, né? Faz o diagnóstico precoce, porque o que acontece? O câncer de mama, ele dá chance para a gente fazer o diagnóstico. A gente sabe que até ele atingir 1 centímetro, ele demora em torno de 8 anos. Então, se a mulher faz mamografia periodicamente, ela tem essa chance de diagnosticar o câncer antes dele virar um tumor. Né? A mamografia ela se altera inicialmente com algumas áreas de distorções ou microcalcificações. Então, ela tem algumas alterações que sugerem ali uma biópsia daquela região e você consegue fazer diagnóstico precoce. Então, basicamente, a mamografia. Em alguns casos, a gente precisa lançar a mão da ultrassonografia mamária. Né? Geralmente, a ultrassonografia é para complementar a mamografia. Então, você precisa... Se você tem alguma dúvida, ou pacientes muito jovens, em que a mamografia não está indicada. Então, a ultrassonografia vem para auxiliar, mas o diagnóstico de rastreamento mesmo é a mamografia. A ressonância também está cada vez mais... entrando, né, no meio, sendo utilizada, porém ainda é um exame caro, né? Então, e também tem as suas indicações. Sendo necessário, a gente sempre que necessário solicita. Não são todos os casos que vão ser indicados uma ressonância. Muito poucos. A grande maioria você faz diagnóstico com a mamografia, tá? Mamografia e ultrassom diagnostica 90% dos casos. Muito bem. Doutora Maria Emília, nós temos aqui uma ouvinte da cidade de Rondon. Ela quer participar ao vivo, fazer uma pergunta aqui também. Deixa eu trazer aqui a participação da Dalva. Alô, Dalva, bom dia. Bom dia. Fique à vontade, Dalva. Doutora, para que a pessoa assim que tem... Para a pessoa que tem assim, hormônio nos ovários, causa o câncer? Hormônio como? Nos ovários? Parece que ela disse hormônio nos ovários, né? Ô Dalva, você pode repetir a pergunta, fazendo um favor? As pessoas que têm hormônio nos ovários. Hormônio nos ovários, é isso, Dalva, né? Obrigado, então, pela sua participação, Dalva. Pois não, doutora? Eu acho que ela quis perguntar, Dalva, vou ver se eu entendi, a respeito de hormônio, porque o ovário, ele é uma glândula que produz hormônio, né? A mulher precisa desses hormônios a partir da primeira menstruação, ela vai produzir o hormônio de uma forma cíclica todos os meses. O nosso hormônio endógeno, esse que o ovário produz, ele é um hormônio que ele não faz mal, tá? O que a gente sabe é que a mulher que fica muito tempo exposta a esse hormônio endógeno, ou seja, a mulher que menstrua muito cedo, né, antes dos 11 anos, ou que entra na menopausa muito tarde, depois dos 55, isso seria um fator de risco, porque ela fica exposta muito tempo a um período hormonal. Isso relacionado ao hormônio produzido nos nossos ovários. Com relação à terapia de reposição hormonal, que é uma outra situação, externo, seria um hormônio externo para tratar a menopausa. O que a gente sabe hoje em dia é que se passa
prescreve o hormônio na menopausa para aquela mulher realmente que tem muita indicação, como tudo em medicina, né? Tem que ser muito bem indicado e individualizado para cada um. O que a gente sabe é que a terapia de reposição hormonal por um período maior que 5 anos também pode levar danos para essa mama. Tá? Ele está relacionado ao câncer de mama. Isso é muito dose dependente, muito tempo de exposição, mas tem que ser de uma forma bem criteriosa. São hormônios, né, similares ao estrogênio e acabam aumentando o risco dessa mulher. Isso, aumenta por quê? Porque qualquer uma de nós pode ter uma célula na mama que está propícia a desenvolver o câncer de mama. E não existe nada ainda que diga, você tem o risco, essa célula eu não tenho. Então, o hormônio, ele funciona como um fator promotor. Então, se a mulher ela já tiver uma alteração ali naquela célula, é como se você estivesse dando adubo para a plantinha, tá? Então, você pode estar aumentando aquilo ali, promovendo, alimentando e aquela célula se proliferar. Tá? Mas a reposição hormonal tem as suas indicações, não está contraindicada totalmente, mas tem que ser de uma forma bem individualizada. Falando, né, nessa questão hormonal externa, né, na complementação, até alguns anos atrás, né, doutora Maria Emília, a indicação da terapia de reposição hormonal, ela era muito intensa, né? As mulheres, os médicos estudavam, né, e viam que a utilização, né, de estrogênios e medroxiprogesterona era imensa. Eu lembro até na farmácia, nós comprávamos quantidades enormes desses produtos e manipulávamos mesmo, né? E de uns anos para cá, isso reduziu muito, né? Reduziu bastante. Inclusive, isso foi depois de um estudo americano, né, que fizeram um estudo com muitas mulheres e foi verificado isso. Nos Estados Unidos, eles prescrevem muito pouco hormônio e eles já conseguiram estabilizar a mortalidade. Eles não conseguiram diminuir a mortalidade pelo câncer de mama, mas eles já conseguiram estacionar. Eles acreditam que seja por isso, não tem nada comprovado, mas acreditam que sim. Então, antes, há 10 anos atrás, a reposição hormonal era até para aquelas mulheres que não precisavam, né? Então, entrava na menopausa igual a terapia hormonal. Né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia são aquelas mulheres que realmente precisam. E que podem, que não tem antecedente familiar, que não tem nenhuma lesão na mama, que essa mama foi muito bem estudada antes de se prescrever o hormônio. Eu gostaria que você falasse nessas restrições, né? Que tipo de mulheres que não podem fazer o uso da indicação hormonal, né? Da terapia de reposição. Com relação à mama, o que a gente sabe é que existem as pacientes de alto risco para desenvolver o câncer de mama. Então, quais são essas pacientes? São as pacientes que têm história na família de câncer de mama. A história na família ela tem importância naquelas mulheres que o familiar é de primeiro grau. Então, mãe, irmã e filha. Isso é interessante porque não são todos antecedentes. Às vezes você tem uma tia, avó que teve câncer de mama, né? Essa mulher ela tem um risco normal, igual a população geral. Agora, essas pacientes com câncer de mama em parente de primeiro grau, mulheres que foram submetidas à cirurgia de mama por algum motivo e têm o diagnóstico de hiperplasia atípica, né? Que seria uma lesão pré-tumoral, e pacientes que comprovadamente são geneticamente mutadas. Isso é mais difícil de fazer o diagnóstico, porque você tem que fazer um estudo genético para saber se ela é mutada. Já é possível fazer isso, só que é um exame extremamente caro. Né? E você não pode fazer isso numa população geral, tem que ser naquelas pacientes de alto risco familiar. Né? E principalmente naquelas familiares que tiveram o câncer de mama na pré-menopausa. Né? Antes da menopausa, então isso fala mais a favor de ser um tumor hereditário. Né? Então fala mais a favor de ela ter dado isso genético, porque o câncer de mama, o 80% das vezes ele não tem história familiar e ele acontece na mulher acima da menopausa.
Então, quando ele foge um pouco dessa história natural, regra, né? Você fala a favor de você pensar que essa mulher ela é geneticamente mutada. Então, essas 3 categorias são mulheres de alto risco para câncer de mama. Então, não dá para prescrever hormônio para essas mulheres. Agora, a prescrição da terapia hormonal como um todo, daí tem várias contraindicações, né? Isso daí o ginecologista de uma forma individual vai ver, vai né? Analisar. A paciente, se ela é hipertensa, se ela é obesa, se ela é sedentária, se ela tem antecedente de fenômenos tromboembólicos, embolia, trombose, se ela é tabagista, o cigarro, ele aumenta muito, né? Então, bem direcionado. Então, eu gostaria, doutora Maria Emília, nós não tocamos nesse quesito, né? Mas falar um pouquinho do autoexame das mamas, que seria, como é realizado esse exame, né? Eu gostaria que você passasse isso aos nossos ouvintes. Com relação ao autoexame, ele é importante no sentido da mulher do autoconhecimento, né? Toda mulher que se examina com frequência, ela procura o médico com maior frequência. Então, ela tende a diagnosticar não só doenças da mama, mas como qualquer outra patologia, porque ela está frequentemente no médico. Então, ela dá a oportunidade desse médico de pedir alguns exames de rotina. O autoexame, ele é um exame que a mulher deve palpar as suas mamas. A mulher que menstrua, ela deve fazer esse exame uma semana depois da menstruação, em que as mamas estão mais flácidas, menos doloridas. Pode ser durante o banho, em que fica com a pele mais lisa, deslizar, fazer uma palpação mesmo, né? Olhar em frente ao espelho, ver se não tem nenhuma retração, nenhuma alteração de volume das mamas, examinar a mama, examinar a axila. Então, é interessante para o autoconhecimento, mas o autoexame não diminui a mortalidade. Isso já foi provado, tem até alguns países que não preconizam, né? Porque a mulher, tudo que palpa, fica preocupada, mas no Brasil a gente indica sim. Indica porque não são todas que têm acesso fácil, né? Infelizmente a gente não conseguiu instituir mamografia para todo mundo, né? Então o autoexame é uma forma da paciente se conhecer, procurar um médico e ter a chance de fazer o seu diagnóstico. Perfeito, então, doutora Maria Emília, é importante nós falarmos, né, sobre a importância desses exames. Vamos falar um pouquinho sobre a prevenção, então, né? Como é feita a prevenção do câncer de mama? Então, a prevenção, a gente costuma dividir a prevenção em duas, né? Uma prevenção primária e uma prevenção secundária. A primária é tudo aquilo que a gente pode fazer para você não desenvolver o câncer de mama. É óbvio que tem pacientes que mesmo tendo uma vida muito regrada, se alimentando muito bem, vai desenvolver. Porém, tudo que a gente orienta é que tenha uma dieta, né? A dieta, quando a gente fala dieta, a gente não está falando de regime, né? Nós estamos falando em se alimentar bem, né? Em comer bem. Então, sabe-se que a alimentação rica em gordura está relacionada ao câncer de mama. Então, o que é uma dieta ideal? Aquela dieta que tem bastante fibra, bastante verdura, bastante legume, fruta, né? E a mulher tentar se manter sempre no seu peso ideal. Atividade física é muito importante, né? Não para o câncer de mama só, mas para tudo, né? Hoje em dia a gente deve prescrever atividade física no receituário para o paciente fazer, porque está provado em quase todas as patologias, né? E o câncer de mama, isso já é bem determinado, que reduz o risco em torno de 20%. E é uma coisa que depende só da gente, né? Então, nós não estamos falando para ir para uma academia e ficar lá horas e horas. Nós podemos controlar, né? Nós podemos controlar porque nós podemos calçar um tênis e caminhar, né? Nós moramos numa região que isso é possível. É possível, né? Que os dias são lindos, que são ensolarados, que é plano. Então, está ao alcance de todo mundo. Então, basicamente, é isso. E viver bem, né? Eu acho que de todos esses, o estresse é o mais difícil de controlar, mas o estresse também, né? Ter uma vida boa,
no sentido de ter momentos de prazer, momentos de relaxar, momentos de felicidade, de satisfação, né? Então, isso seria uma prevenção primária. A prevenção secundária está relacionada ao diagnóstico precoce, né? Então, seria diagnosticar esse tumor antes dele se tornar um câncer. Então, basicamente, a mamografia, né, que deve ser feita a partir dos 40 anos anualmente, o exame físico que nós falamos, que ajuda bastante, e o exame clínico, aquele que é feito pelo médico bem treinado, pelo ginecologista, por pessoas que são treinadas para examinar. Mas, basicamente, quando a gente fala de diagnóstico precoce, detecção ou prevenção secundária no diagnóstico precoce, seria a mamografia. Conversando sobre saúde, a doutora Márcia Steiner batendo um papo com a doutora Maria Emília Costa, médica ginecologista e mastologista, trazendo aí realmente informações esclarecedoras sobre o câncer de mama. E olha, você pode ficar à vontade, daqui a pouquinho nós estaremos sorteando aí produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. É só você ligar para cá no 3446-2114, 3446-2107 para participar junto com a gente. Está por aqui a Mônica atendendo você carinhosamente, você de Paranavaí e também de toda a região. Se você quiser somente participar, fique à vontade. Se você tiver alguma dúvida com relação ao assunto que está sendo abordado também, é só ligar para cá e nós vamos trazer a pergunta que você tem interesse que seja respondida aqui pela doutora Maria Emília Costa. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. São 8 horas e 50 minutos, programa Conversando sobre Saúde, né? Um programa Farmácia Bifarma de Paranavaí, que tem o comando aqui da doutora Márcia Steiner, hoje conversando com a doutora Maria Emília Costa, médica ginecologista e mastologista, que atende na Clínica Humaniter, na Rua Amapá 1800 e também no CRE. O telefone aqui da doutora Maria Emília Costa é o 3423-5969. Doutora Márcia. Maria Emília, nós falamos, né, sobre detecção, prevenção. Uma vez que o tumor foi detectado, né, foi localizado, o que fazer, né? Qual o procedimento, né? Ou se é preconizada a cirurgia, né? Que tipo de cirurgia que vai ser eleita? Tem uma lesão suspeita em algum exame de imagem, né, ou na mamografia, ou no ultrassom, ou mesmo clinicamente, né, palpando essa mama, faz-se mamografia, às vezes complementa com ultrassom, e aí se faz uma biópsia. Hoje em dia a gente prefere sempre ir para a cirurgia já com todos esses dados, né, se é um câncer. Então a biópsia, hoje em dia nós fazemos uma biópsia guiada por ultrassonografia. Em alguns casos onde existe um nódulo, a gente guia essa biópsia por ultrassom, né, retira fragmentos e faz o exame anatomopatológico. Então, com isso a gente já vai para a cirurgia sabendo. Existem alguns casos em que isso não é possível, ou se a lesão é muito pequena, ou no caso das microcalcificações. Então, o paciente vai para a cirurgia e faz essa retirada e encaminha-se para o resultado anatomopatológico que vem comprovando esse câncer de mama. Com relação à cirurgia, depende muito do estágio que está essa doença, né? Então, toda vez que você tem um diagnóstico de câncer, você vai estadiar essa paciente. Então, você vai ver o tamanho do tumor, se ele está localizado só na mama, se ele tem comprometimento na axila, que é a principal zona de drenagem, né, desse tumor. Então, o tratamento depende muito de que grau, de que estadio que está essa doença. Na grande maioria das vezes, quando ele não está no estadiamento muito avançado, a gente começa com cirurgia. A cirurgia é sempre inicial, né? Então, se faz a cirurgia, existem as cirurgias parciais, né, em que você
se a lesão é pequena, você consegue preservar a mama, então você faz as quadrantectomias, né? Que são, você retira 1/4 da mama ou até um pouco mais, ou um pouco menos. Então você tem a quadrantectomia, que pode você ter que abordar a axila ou não. Hoje em dia também existe a biópsia do linfonodo sentinela, em que se essa axila não tem gânglio palpável, você só tira um gânglio, analisa aquele gânglio, se não tiver doença, não mexe mais na axila, não precisa abordar a axila. Se a axila está comprometida, então você aborda a mama e faz o esvaziamento axilar. Em alguns casos em que o tumor é grande ou a relação tumor-mama não permite que se faça uma cirurgia conservadora, né? Então você pega uma mama muito pequena num tumor que não é tão grande, mas para aquela mama você não consegue tirar com segurança. Então a mastectomia, que é a retirada completa da glândula, é a mastectomia radical. Né? Na medida do possível, hoje em dia, cada vez mais a gente faz as reconstruções, né? Porque a mama é um órgão em que a mulher se sente extremamente mutilada, né? Então, sempre que possível, essas cirurgias são complementadas com uma reconstrução, né? Ou uma reconstrução imediata, ou uma reconstrução tardia. Isso depende da mulher, se vai usar prótese, se vai usar um músculo. Isso existem várias formas de reconstruir. Depois da cirurgia, dependendo da análise final dessa cirurgia, dessa axila, essa paciente vai ser encaminhada ou não para quimioterapia, né? Na grande maioria das vezes faz a quimioterapia, né? Às vezes o tumor é pequeno, mas ele é um tumor agressivo. Então as pacientes são muito beneficiadas com a quimio, dependendo de alguns casos faz a rádio ou não, né? E posteriormente faz hormonioterapia. Claro que sempre casos individualizados, né? Isso não é um padrão. Você faz cirurgia, químio, rádio, hormônio. Mas cada caso é uma conduta. Mas, de um modo geral, é a cirurgia, a quimioterapia, a rádio e a hormonioterapia, em alguns casos em que o tumor, numa análise final, mostrou ser receptivo a hormônio. Então, esses pacientes são tratados com hormonioterapia para uma prevenção, né, na mama que ficou, prevenindo aquela. Porque um dos fatores de risco também é a mulher que já teve câncer de mama desenvolver na outra, né? Essa mulher é uma mulher de risco também para desenvolver. E também, qual é o tempo que essa mulher deve voltar, ela que já teve, né, a doença, voltar ao médico? A paciente com câncer de mama, no primeiro ano, a gente acompanha a cada 3 meses. Né? No primeiro ano, a cada 3 meses, no segundo ano, a cada 6 meses, tá? E depende desses fatores que eu te falei, de cada caso. Às vezes você pega um tumor mais inicial, você pode até espaçar um pouquinho mais, mas a vigilância maior é nos primeiros 5 anos. Né? Nos primeiros 5 anos, ela tem que estar periodicamente, ou com um mastologista, ou com um oncologista clínico, na grande maioria das vezes, com os dois. Né? Então, ela fica periodicamente controlando a cada 6 meses, depois a gente espaça esse acompanhamento para cada 1 ano. Tá certo. Doutora Maria Emília, nós temos aqui a participação da Marlene Maria Quirino de Oliveira, da cidade de Paraíso do Norte, e ela tem aqui uma pergunta, ela diz o seguinte: se é verdade, se existe um estudo que mulheres que amamentaram tenham menos possibilidade de desenvolver o câncer de mama, porque segundo ela, existe esse mito de que mulheres que já amamentaram tem menos chance de desenvolver o câncer. Isso realmente é um mito ou é verdade, doutora? Isso é verdade, né? A amamentação, ela protege contra o câncer de mama. Porém, é uma amamentação que deve ser na mulher, numa forma precoce, a mulher que tem os filhos cedo e amamenta há muito tempo. Né? Então, é um período superior a 6 meses. Então, a mulher pode ter tido 5 filhos. Se ela amamentou pouco, essa proteção ela já não tem. Então, seria aquela mulher que tem os filhos mais jovem e que amamenta bastante tempo. E isso vem de encontro às estatísticas, porque antigamente a gente não ouvia falar tanto, né, do câncer de mama. Porque as mulheres, elas estavam voltadas mais para casa. Então, o que era a função da mulher? A mulher era ter casar, ter os filhos muito cedo, muitos filhos, né? Ela tinha
muitos filhos amamentavam. Hoje em dia, o que acontece? A mulher sai para o mercado de trabalho, ela vai estudar, ela vai trabalhar, depois ela vai pensar em ter filhos. Ela tem uns 5 meses, na verdade. Ela tem a licença na maternidade. Verdade, 4 meses. Exatamente. E 1 mês de férias, normalmente, Isso. né? E ela está retardando a gestação. Né? E um outro fator de risco que nós não citamos foi que a mulher nuligesta, aquela mulher que nunca teve filhos, ou que teve seu primeiro filho após os 35 anos, também é um fator de risco. Né? Então, é bastante frequente isso, né? O que você tem visto na mulher que está no mercado de trabalho, né? Que eu digo que a gente correu atrás do bônus e ganhou muito ônus, né? Então nós fomos atrás, né? Nós mulheres fomos atrás dessa nossa conquista, conquistamos muita coisa, mas junto com isso nós estamos pagando um preço, né? Mas com certeza a amamentação diminui sim o risco do câncer de mama, tá? E doutora, depois de tudo que a mulher teve o seu tratamento, fez a cirurgia, conseguiu fazer o tratamento, a quimioterapia ou a radioterapia, como é a vida daí dessa pessoa no pós-tratamento? Olha, a mulher, ela deve ter uma vida normal, né? Sempre naquela mentalidade de ter uma boa vida saudável, né? Então a alimentação nunca deve ser esquecida, ela tem que se manter dentro do peso ideal, né? Não ganhar peso depois desse tratamento, e atividade física é bastante importante, se reinserir no mercado de trabalho, voltar a ter as suas atividades, né? O período de tratamento é um período mais difícil. Pós-tratamento é vida normal. Fazer os controles que ela tem que fazer. Seus controles normalmente. Né? E isso. Levar normalmente a sua vida. Até porque essa mulher que foi acometida, né, por essa doença, ela vai pensar mais na sua saúde, né? Acredito que ela vai pensar mais na manutenção da sua qualidade de vida, né? Em querer estar entre seus entes queridos, né? E vai pensar em cuidar-se melhor, né? Isso é o nosso dia a dia, né? A gente percebe que é um diagnóstico do câncer de mama é um diagnóstico que não tem como não abalar, né? A estrutura de uma mulher que está ali, que na grande maioria das vezes é mãe, é mulher, e ela, diante de uma situação, ela se sente vitoriosa, e é assim que ela tem que se sentir, né? E ela tem que se sentir como se ela tivesse ganho uma chance. Vivendo novamente. Vivendo e tendo a chance de ter diagnosticado e ter tratado, né? Fazendo seus controles, levando sua vida normalmente. Tá certo, então. São 8h59, falta apenas 1 minuto para as 9 horas da manhã. Nós estamos chegando aqui ao final do programa Conversando sobre Saúde, e eu convido você que está ouvindo agora ligar para cá no 3446-2107 ou 3446-2114, né? Para que participe junto com a gente e faça o sorteio aqui, né? 3446-2107, 3446-2114. Fique à vontade, nós vamos aqui fazer o sorteio, então, já de um kit de produtos cosméticos da Bifarma, né? Você que quiser ligar para participar comigo ao vivo, me ajudar aqui a fazer o sorteio, fique à vontade. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. São 9 horas em ponto, deixo pro telefone aqui. Alô, bom dia. Alô? Alô. Oi, bom dia, quem tá falando? Cauana. Cauana, você fala de onde, Cauana? Sítio São Geraldo. Da onde? Sítio São Geraldo. Sítio São Geraldo. Cauana, o número de 1 a 11 para mim, por favor, Cauana. 9. Número 9. Deixa eu ver quem foi, então, a ganhadora. Oi? Maria Aparecida. Então, parabéns a Maria Aparecida e obrigado pela sua participação, viu, Cauana? Tá bom, obrigado. Obrigado pela audiência aí, tá certo? São 9 horas e 1 minuto. Um abraço aí a Cauana e parabéns
a Maria Aparecida, que fatura então um kit de produtos cosméticos da Bifarma de Paranavaí. Doutora Márcia. Acredito que as nossas amigas tenham gostado muito. Eu particularmente gostei muito dessa edição aqui do nosso programa. Doutora Maria Emília brilhantemente passou as informações principais. A gente sabe que o assunto é amplo, é vasto. Aqui nós damos algumas pinceladas, né, algumas dicas sobre o assunto. Quem tiver mais interesse, né, pode estar procurando, telefonando, entrando em contato com a gente, com a doutora. Aqui nós fazemos de uma maneira restrita, né? Nós não temos muito tempo, mas acredito que nós tenhamos passado o fundamental, né? O mais importante. Eu agradeço então a presença da doutora Maria Emília e que os clientes, que os ouvintes hoje tenham um bom final de semana. Passo a palavra aqui à doutora. Eu gostaria de agradecer. Eu sempre fico muito feliz em poder falar, né, de uma patologia em que a gente tem que falar muito, né, porque é uma patologia que a incidência está aumentando, né, e que o diagnóstico está nas nossas mãos, e lembrar as mulheres que devem fazer mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos, tá? Salvo em alguns casos, vocês podem fazer a cada 2, né? Mas a mamografia está aí, é um exame disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, então, mesmo que o médico prescreva que demore um pouquinho para fazer, porque a gente sabe que não é fácil, né? Isso é o que eu escuto todo dia, né? Você pede, mas eu não consigo fazer. Consegue, né? Faça a sua mamografia. Essa persistência, né? Não desistir, né? E é muito importante, né? É o que a gente tem às mãos para tentar resolver essa situação do câncer de mama no Brasil. Eu estou inteira à disposição, obrigada pelo convite, e agradeço, e todos tenham um bom final de semana. E aproveitem a vida com pouco estresse, alimentando bem, caminhando, né? Obrigada. E eu digo isso, a doutora Maria Emília faz o que ela diz, né? Nós nos encontramos na academia, então não é somente orientação aos pacientes, ela também se cuida. Aos ouvintes, então, um excelente dia. Tá certo, então. Conversando sobre saúde, um programa da Bifarma, a doutora Márcia Steiner, hoje batendo um papo com a doutora Maria Emília Costa, médica ginecologista, mastologista, atendendo na clínica Humaniter, na rua Amapá 1800, telefone 34235969, e também no CRE de Paranavaí, tá certo? Um abraço a todos, tenham todos um excelente final de semana e voltamos no próximo sábado a partir das 8h20, aqui na sua 101.9. Bom dia. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento, Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 34231220. Bifarma